Primeira Reis, capítulo 19. Então, o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com tua vida o que fizeste com os profetas. Amém? Tem aqui, pode tomar seu assento. Eu estava vendo um documentário, uns vídeos curtos assim que eu gosto de ver, sobre o povo judeu, a cultura deles, os métodos deles. E eu encontrei um videozinho que falava uma Evinha que até hoje na sinagoga tem uma cadeira toda enfeitada. Em toda a sinagoga tem uma cadeira enfeitada, toda preparada, bem à vista. E essa cadeira, ela é a cadeira de Elias. Eles chamam a cadeira de Elias. E que também outra curiosidade, que toda a comemoração da Páscoa, na mesa, tem uma cadeira vazia. E se perguntar para qualquer judeu que comemora a Páscoa, nesse dia, o porquê da cadeira vazia, ele diz que é o lugar de Elias. Então, para vocês verem o tamanho do significado que tem esse profeta, o tamanho que ele alcançou, a dimensão que ele alcançou, isso me deixou bem curioso. Até porque Tiago diz que Elias era um homem frágil igual a nós. Ou algumas traduções, a King James usou a palavra frágil igual a nós. Algumas traduções dizem sujeito às mesmas falhas que nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem igual a nós, mas tem todo esse reconhecimento. E eu fui ler um pouco sobre ele, um homem frágil como nós, mas que quando nós pensamos em Elias, parece que, meu Deus, o cara orou e durante 3 anos não choveu. E depois o cara disse que ia chover, foi lá e orou e choveu. E quando ele preparou todo o cenário para desafiar os profetas de Baal, a Bíblia diz, e no capítulo anterior conta essa história, que ele manda o rei Acabe reunir todo Israel, todo o povo de Israel, colocar todo o povo diante dele e trazer junto os profetas de Baal e os profetas de Azera. E diante deles, de todo o povo, ele fez um desafio. E o que Elias fala para o povo é o seguinte: olha, até quando vocês vão cambiar? Até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Até quando vocês vão estar dúbios? Se Deus é Deus, venham para Ele, confessem a Ele. Se vocês creem em Baal, então fiquem com Baal. E a Bíblia diz que o povo não respondeu nada. E diante disso começa o desafio. Vocês conhecem a história, é montado todo o cenário. Os profetas de Baal começam a se cortar, a se rasgar e clamar, e nada acontece. Quando Elias chega, eles olham, agora joga água, e jogaram água. E quando ele ora para que Deus se demonstre, Deus consome todo o sacrifício e não sobra nada. Diante disso, que maravilha, mas era um homem frágil igual a nós. E é sobre ele que nós vamos falar essa noite. A fragilidade que ele tinha e que nós também temos. E o que nós devemos fazer, como devemos proceder. E quando as crianças cantavam, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, eu disse, bom, eu já apanhei desse lado, então eu entendi que era essa a mensagem. Bom, esse é o cenário que Elias se encontra agora.
Ele acabou de degolar 450, mais 450 profetas de Baal e de Azera. E agora, quando Acabe chega e conta para sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, tudo que ele havia orado e havia acontecido, e como ele tinha degolado todos os profetas, Jezabel pega o mensageiro e manda uma mensagem para Elias, que foi a mensagem que nós lemos. Ora, que eu sofra as piores punições se até amanhã, nesse horário, eu não tiver feito contigo o que tu fez com os profetas. E Elias degolou os profetas. Jezabel ameaça Elias. E diante dessa notícia, Elias toma algumas atitudes. E conforme nós lemos e seguindo a leitura, diz assim: assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Essa foi a atitude de Elias. Fugiu para salvar sua vida. Chegando nessa cidade, ele deixou ali o seu servo. Até aqui tudo ok? E diante disso, ele deixa o servo dele e vai mais além. E a partir do 5 diz assim: deitou-se e dormiu ali mesmo sobre uma giesta. Mas eis que o anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. E abriu os olhos ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras e brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido, bebeu e voltou a se deitar. O anjo mais uma vez veio e disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele comeu, então ele bebeu. Até aqui tudo ok? Estamos entendendo a trajetória desse homem frágil, que não parece tão frágil assim, e você já vai entender em que ponto que nós nos tornamos igual a ele. Diante disso, ele manda para outro lugar. Então Elias refugia-se numa caverna. E a partir do verso 9, ali diz assim: ali entrou numa caverna, passou a noite, então Elias ouviu a voz do Senhor. E questionou nestes termos: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé e o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram teus profetas a fio da espada. Fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram tirar a minha vida. Esse questionamento Deus faz duas vezes a Elias. E nos próximos versículos Deus vai chegar de novo e vai perguntar: Elias, o que fazes aqui? E a resposta de Elias vai ser exatamente isso: as minhas entranhas estão entristecidas, eu não aguento mais. E o que faz um cara, o que faz um profeta, o que faz alguém parar, alguém que, como nós já falamos, quando ele profetizou, disse que não ia chover, não choveu. Quando ele disse que iria chover, choveu. Quando ele pede para Deus demonstrar ao povo que estava com ele, Deus vem, consome todo o holocausto. Mas agora esse homem está com sintomas de depressão. E agora ele quer tirar a sua própria vida, ou melhor, ele quer que Deus tire a sua vida, porque ele não aguenta mais. Mas qual é o motivo que deixa um homem assim? Qual é o motivo que deixa uma pessoa nesse estado? Tem vários motivos. O de Elias talvez seja parecido com alguns aqui. Nós vamos falar sobre isso. O que deixou Elias assim? E eu sei que eu falo para pessoas aqui que já pularam do barco, já abandonaram as redes. Não o barco da fé, mas o barco do seu chamado. Não o barco da fé em Cristo, porque ainda crê em Cristo,
mas abandonou o seu trabalho e o que fazia. E se não fez isso, um dia pensou em fazer, em largar as redes, em deixar de fazer o que foi chamado. E se você não passou por isso, você está propício a passar. Foi isso que aconteceu com Elias. E a resposta de Elias, ela nos dá algumas diretrizes do que foi que deixou ele assim. Vamos analisá-la com calma? E ele respondeu: eu sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que eu tenho por Deus. Eu tenho tanto cuidado com as coisas de Deus, eu tenho tanto zelo com as coisas de Deus, que as minhas entranhas ardem. E assim que eu me sinto pelo zelo que eu tenho pelas tuas coisas, Yahvé. E assim, eu sinto zelo, eu tenho cuidado, eu fico irritado quando eu vejo algumas coisas acontecer. E o que é essas coisas que estavam acontecendo? E se você se encaixa em alguma delas, ou já se decepcionou com alguma delas, você é frágil igual ele. E ele diz assim: o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas... Quem era israelita? Era o povo de Deus, sim ou não? Era o povo de Deus. Igreja, agora traga igreja. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança. Olha que coisa grave isso. Eu estou assim, eu estou nesse estado, eu estou querendo largar o meu chamado, eu estou querendo parar de profetizar, porque Deus, eu não aguento mais, eu zelo tanto pelas tuas coisas, Yahvé. Mas o povo, os israelitas, eles não têm mais aliança, eles não têm mais compromisso contigo, e isso tem me entristecido, porque eu vejo eles adorando a Baal e não ao Senhor, porque eu vejo que a vida deles não muda, porque eu vejo que eles estão do mesmo jeito e nada acontece, e isso tem me entristecido. E eu estou aqui agora, nessa caverna. Mas não é só isso que entristeceu ele. E ele continua dizendo: olha, os israelitas abandonaram a tua aliança e eles destruíram aquilo que é santo, eles destruíram teus altares. E diante disso eu estou muito triste, porque no altar que eles deviam adorar ao Senhor Deus Yahvé, eles estão adorando outros deuses, outros ídolos. E eu estou triste porque na igreja que deveria adorar ao Senhor, que deveria buscar ao Senhor por aquilo que Deus é e não pelo que Ele faz, está invertido. Estão vindo à igreja achando que Deus é Papai Noel, ou que nem dizia minha mãe, revestindo a Avon, que você só abre a Bíblia quando tem um desejo para fazer. E isso entristeceu Elias, e isso também nos entristece, porque nós olhamos e vemos: bom, eles não querem nada com nada. Quem nunca se entristeceu com isso? Quem nunca olhou para o povo de Deus e disse: eles desmancharam o que é santo? Porque vocês sabem que o altar era algo santo, então eles abandonaram, eles destruíram teus altares, eles colocaram outros deuses ali. Isso está me entristecendo. E não é assim com a gente também? Quando a gente olha e parece que nada acontece, parece que as pessoas estão nem aí para Deus, parece que as pessoas só querem Deus por causa do emprego que Ele pode dar, e quando recebem o emprego que Deus dá, abandonam a igreja e a fé e deixam de vir aos cultos porque agora estão muito cansados do seu trabalho, e parece que hoje nada mais contenta eles, porque se eles não têm trabalho, eles se sentem tristes e se afastam de Deus, porque eles precisam de um trabalho, e Deus não dá e não abre porta. Aí Deus abre a porta e mesmo assim o ser humano consegue se afastar, porque agora está cansado e precisa de um tempo com a sua família, ou de um tempo para seu descanso, e nada contra isso. O problema é que isso sempre serve de uma desculpa para nós deixar as coisas de lado. E era isso que Elias estava vendo no povo. Eles abandonaram a tua aliança, eles não são mais fiéis a ti.
Ao mesmo tempo que eles estão aqui, eles estão lá, ao mesmo tempo que eles dizem que te amam no culto de domingo, eles estão lá fora com as atitudes totalmente opostas, porque eles não te amam coisa nenhuma. Ao mesmo tempo que eles dão amém, glória a Deus, quando eles estão lá fora, eles fazem tudo o oposto, isso tem entristecido. E é isso que estava deixando Elias assim. Mas ele continua a sua resposta. Então Elias estava abandonando o barco do seu chamado por causa dos outros. Ele estava abandonando a sua função, abandonando o seu posto que Deus tinha colocado por causa dos outros, por causa das suas decepções, por causa daquilo que ele estava vendo. Agora ele já está ficando mais parecido com a gente, não está? Não está ficando mais parecido agora, Maurício? Quando a gente se decepciona com algumas coisas? E assim estava Elias, ele continua a sua resposta. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada. Eles começaram a matar quem fala a verdade, porque agora, sentindo comichões, eles escolhem para si os seus próprios pastores, os seus próprios profetas, os seus próprios mensageiros, porque agora eles não aguentam mais ouvir a sua doutrina, então eles escolheram outros para ouvir. Isso tem me entristecido, Deus tem me entristecido, Yahvé. É isso que aconteceu com Elias, e é isso que acontece com a gente. E nós abandonamos o nosso posto e o nosso chamado, e às vezes abandonamos até o barco da nossa fé, porque nós não só largamos a rede, mas nós largamos o barco também que Jesus está, e damos um tempo, por causa das decepções que nós tivemos, por causa dos traumas que nós adquirimos, por causa das coisas que nós vemos que estava errado, que deu errado, e aí nós nos abalamos. Assim está Elias, o homem frágil, o profeta que agora estava querendo a morte, que estava querendo abandonar tudo, que estava querendo largar o seu posto. E talvez alguém aqui já passou por isso, ou vai passar por essas decepções. Mas Deus em nenhum momento Ele fez o que Elias pediu. Pelo contrário, quando o anjo aparece a Elias, como nós lemos, qual que é a direção que o anjo dá? Elias, come do pão. Come desse pão, Elias, porque o teu trajeto ainda é longo. Come desse pão, Elias, porque ainda não acabou. Come desse pão, Elias, porque ele vai te dar força para te continuar. Come desse pão, Elias, porque ele vai mudar a tua visão, porque o que tu está vendo, Elias, não é o que Deus está fazendo, porque essas decepções, Elias, é tu que está tendo, mas nada fugiu do controle de Deus. Eu só preciso que tu continue na tua caminhada. Então come desse pão, Elias, e segue o trajeto. Elias come mais um pouco e continua, e vai se esconder na caverna. E aí não é o anjo que aparece, mas o Senhor que faz a pergunta para Elias: o que tu fazes aqui? E talvez essa noite a pergunta do Senhor para a tua vida seja isso: Roger, Raíssa, Maurício, o que tu faz aqui? Não, Senhor, eu me decepcionei muito. O zelo que eu tenho pela tua casa, o zelo que eu tenho pelas tuas coisas me ardem, me consomem por dentro, mas o teu povo, a tua igreja, não é a mesma coisa. Os meus irmãos não fazem o que eu faço, eles não têm as preocupações que eu tenho, eles desmancharam a aliança que tinham contigo.
Eles não te respeitam, eles desmancharam teus altares, eles adoram outros deuses, eles adoram as bênçãos, eles adoram a prosperidade, eles não te adoram mais. O meu irmão da direita, ele só sabe dizer que tu é bom quando tu dá um carro novo, quando tu dá uma casa nova para ele só sabe dizer que tu é Deus assim. Isso tem me decepcionado. E parece que nada acontece, porque aconteceu todo esse prodígio. Os profetas de Baal se cortaram e não foram respondidos, e o povo viu tudo isso, mas agora eles viram que tu respondeu a minha oração, e mesmo assim o povo não quer nada com nada. Esse mas parece bem razoável, não acha? Essa resposta não parece algo... Porque afinal o povo viu mesmo, mas mesmo assim o povo não quis nada com nada. Então, Senhor, eu tenho que abandonar. Então me leva. Eu não sou melhor que o meu pai. Ele bota até o pai dele na história. Eu não sou melhor. Eu não vou conseguir fazer nada. E às vezes nós nos sentimos assim. E como eu disse, abandonamos as redes, não o barco da fé, mas as redes do nosso chamado, de fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer. Nós abandonamos isso. E quando o grau é muito alto, nós abandonamos o barco da fé e abandonamos a igreja. Elias estava assim, com esses sintomas de depressão, querendo que a vida acabasse, por causa de tudo isso. Mas, e Deus? E Deus fala com Elias. Primeiro Deus manda ele comer, o anjo manda ele comer. Mas vocês lembram do que foi que Deus falou para Elias? Quando a voz veio, e ele cobriu o rosto com a capa. Ele diz: Elias, levanta e vai, volta, retorna, Elias, e tu vai ungir, e ali vai ter alguns nomes, tu vai ungir fulano de tal, e quem fugir da espada desse vai cair na espada daquele, e por último na espada de Eliseu. Mas Elias, retorna. E Deus dá uma resposta para Elias que ela é interessante. Deus diz assim: porque ainda, vamos ver aqui, a partir do verso 14, Elias dá a mesma resposta para Jesus. Por que ele estava triste? E aí o Senhor fala com ele no 15: então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco, e quando chegares lá, ungirás Azael como rei da Síria. E aí ele fala sobre algumas unções. 18: mas perseverei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não reverenciaram a sua imagem, beijando-a. E vocês lembram da resposta de Elias? Porque abandonaram teus altares, mataram teus profetas a fio da espada, e eu fiquei solitário. E restou somente eu. Essa foi a resposta dele. O final da sua resposta. E se nós não cuidarmos, a nossa resposta também se torna parecida. Porque com as decepções, porque com o que havia acontecido, a resposta que Elias dá é essa: fiquei somente eu. É só eu que sou crente.
É só eu que não me dobrei. Está tudo acabado. É só eu que restei. Eu fiquei solitário. Elias tinha motivos para ficar triste. Ele tinha. Mas esses motivos levaram Elias a querer parar. E ele não acordou do nada dizendo: hoje eu decidi parar. Não, teve processos. Ninguém acorda do nada e diz: oh, a partir de hoje eu não quero mais nada na igreja. A partir de hoje eu entrego a minha função de jovens. A partir de hoje eu entrego a minha função dos casais. A partir de hoje eu entrego a minha função na igreja. Ninguém acorda do nada e faz isso. É um processo. Só que as exceções, elas são perigosas se nós não cuidarmos, porque a gente vai acabar com a resposta de Elias: fiquei solitário e sobrou somente eu. É só eu que tenho de crente nessa igreja. Ele não conseguia ver como Deus via. E a gente também cai nessa armadilha de, por causa das exceções, dizer: só tem eu que penso assim, só tem eu fazendo certo, só tem eu, então não tem mais por que eu estar aqui. Se é só eu que faço certo, não tem mais por que eu estar me envolvido. Então eu prefiro parar, eu prefiro entregar os pontos, porque só tem eu. Já que é só eu que penso assim, que faço certo, e ninguém quer fazer o certo comigo, pastor Benítez, toma meu cargo aqui, assume o senhor, porque eu não bato com os outros no que eu penso, os outros são diferentes de mim. Era exatamente isso que estava acontecendo com Elias, um homem frágil. E não acontece com nós? Não parece que nós estamos nadando contra a maré quando nós estamos em uma situação assim? E que ninguém quer nada com nada, e o mais fácil é entregar os pontos, se esconder na caverna, se isolar, dizer para Deus o que aconteceu, e é verdade, acontece mesmo. Em nenhum momento Deus disse que não estava acontecendo isso. Em nenhum momento Deus disse que o povo estava todo mundo fazendo certo. Em nenhum momento Deus disse que Elias estava errado nisso. Nenhum momento. Estava acontecendo tudo isso. Mas não era só isso que estava acontecendo, porque Deus estava cuidando do resto. E a resposta de Deus é: Elias, levanta. Ah não, mas eu já estou velho, eu já sofri demais para isso, e eu já não preciso mais passar por isso, porque eu já estou velho demais na fé para passar por uma situação assim. Elias, levanta. Não, mas é porque eu estou sozinho aqui. Mas vocês lembram quando nós começamos a ler? E eu quero que você volte, preste bem atenção. E eu sei que parece meio chato porque nós estamos lendo bastante, mas é só para ficar bem claro na nossa mente. 19, verso 2. Aí, diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com a seguinte mensagem: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fazer da tua vida o que fizestes com os profetas. Agora preste atenção no verso 3. Assim que Elias recebeu este aviso, ele fugiu para salvar a sua vida. Chegando em Berseba, que pertence a Judá, o que Elias fez? O que está na tua Bíblia? Quando ele chegou lá e deixou ali o seu servo. O servo dele acompanhava ele. O servo dele viu tudo o que aconteceu quando Deus consumiu o sacrifício. O servo dele não tinha se dobrado perante Baal. Quem que decidiu andar sozinho? Elias. Foi uma decisão dele. A Bíblia é bem clara em dizer: quando ele chegou ali, deixou ali o seu servo. E agora, diante de Deus, diante da fase, ou melhor, diante da conversa dele com Deus, ele diz assim: Deus, e eu fiquei solitário. Mas quem é que quis ficar solitário?
Foi Elias. Ele que deixou o servo dele e foi caminhar sozinho pelo deserto. Ele não entregou o cargo do dia para a noite. Teve etapas. E a primeira das etapas foi decidir caminhar sozinho. E é isso que a gente faz. Não é isso que a gente faz? Deus o livre, eu prefiro não ter contato com ninguém. Porque é bem verdade que na igreja tem aquelas pessoas que é bom ter contato, mas tem aquelas pessoas também que só a graça, né? É só a graça de Deus. A gente fica perto um pouquinho e já... Mas quem decidiu andar sozinho foi Elias. E agora, perante Deus, ele diz: eu fiquei só. Eu fiquei solitário. E a gente faz assim também. A gente vai se afastando aos poucos sem tomar cuidado. A gente vai deixando alguns compromissos de lado sem perceber. Assim como Elias. Porque era compromisso ter um servo. Ele tinha que ensinar o servo. Ele tinha que dar ordens. Ele decide caminhar sozinho. E agora, diante de Deus, ele dá essa resposta: eu fiquei solitário aqui. E a gente também diz isso, quando na verdade foi nós que nos afastamos, seja por decepções, ressentimentos, por ver algumas coisas que nós queríamos que andassem diferente e não andaram como nós pensávamos, dentro da igreja, dentro do ministério, e a gente decide andar sozinho. E aí, quando nós estamos orando, eu estou só. Deus nunca quis que nós andássemos só. É por isso que é ovelha, todo mundo junto. E quando tem instrução é exortai-vos uns aos outros em amor. E como é que eu vou exortar se eu vou estar sozinho? Como é que eu vou ser exortado se eu estiver sozinho? Dentro da minha bolha. Porque a minha bolha ela faz sentido para mim. Porque afinal não tem aliança com Deus. Eles desmancharam o altar, eles quebram o altar, eles matam os profetas. Então na minha bolha faz sentido eu estar sozinho. O que eu quero com eles? E nós ficamos só. E isso já é um sinal péssimo de que nós estamos prestes a entregar os pontos, de que nós estamos prestes a abandonar a nossa função. E por que eu falo de função? Porque é aquilo que Deus colocou para nós fazer, colocou nas nossas mãos. Era para ele ser profeta? Então era para ele ser profeta. Era para ele ser do círculo de oração? Então vai ser do círculo de oração. Era para ele ser o cantor, era para ele ser o pregador, então fica na tua função. Era para ser evangelista, fica na tua função. E não abandona, por mais que faça sentido algumas respostas. Por mais que aquilo que nós estamos vendo possa fazer sentido para nós em algum momento. Mas para Deus não faz sentido nenhum. Porque Ele decidiu estar só. Escolha não estar só. E esses dias eu ouvi uma mensagem, abrindo um parênteses sobre estar só, escolher com quem anda, que era sobre Judas e sobre Pedro. Judas chega para Deus, para Jesus, dá um beijo em Jesus e entrega a Jesus. Recebe as moedas ali e tal. Pedro teve algumas chances. Estava perto, andou, foi atrás. O galo, antes que o galo cantasse, ele já tinha negado, negou uma, negou duas, negou três. Ele teve as 3 chances. Judas só deu um beijo, Pedro teve as 3 chances. E se nós for pesar na balança, talvez seja igual. Um entregou, o outro negou 3 vezes, disse que não era, que não conhecia, que não era parecido. E depois que isso aconteceu, os dois se sentiram tristes, porque Pedro, quando ele cruza o olhar dele com Jesus, ele lembra do que Jesus disse: Pedro, tu vai me negar. E ele fica triste com isso. E Judas diz que quando vê que vão matar Jesus, a Bíblia diz que Judas ele se entristece,
Algumas traduções dizem que ele tem remorso, e ele pega as moedas e vai procurar os sacerdotes e ele tenta entregar as moedas. E ele diz: olha, eu entreguei o justo, eu entreguei à morte alguém que é justo, ele também se arrepende. Mas a diferença é quem que ele foi procurar. Pedro foi procurar os outros discípulos. Todos eles se esconderam e foi procurar eles. Judas foi procurar os sacerdotes, que quando ele chegou lá disseram assim: a gente não tem nada a ver com isso, te vira. E ele, sem saber o que fazer, vai lá e tira a sua própria vida. E a mensagem, eu lembro, era essa: que quem que tu procura, qual é o ambiente que tu vai estar, é que vai direcionar o que tu vai fazer. Porque se ele tivesse talvez procurado os discípulos e ficado junto, o final dele não teria sido aquele. Mas como ele procurou quem não era para procurar, não deram nenhum conselho, não direcionaram, o fim dele foi a morte. E a mensagem era essa. E quando nós, voltando aqui, decidimos ficar sozinhos e deixamos o nosso ambiente com nossos irmãos e preferimos outras amizades, já é um sinal. Já é um sinal que nós vamos entregar os pontos. Porque se você ficar com uma pessoa que só critica, e a igreja é isso. E tem uns pregadores que diziam assim, que usa uma frase sempre: hoje em dia. Porque hoje em dia não existe mais isso. Porque hoje em dia não existe mais aquilo. Porque hoje em dia não existe mais a doutrina. Porque hoje em dia, quando vê, tu está com a mesma frase: porque hoje em dia. Porque hoje em dia. E aí tu está com um povo que não era para te estar, porque Elias abandona o servo dele. E quando ele está na caverna e vai falar com Deus: eu estou solitário, Deus, eu estou aqui só. Mas foi ele que escolheu largar o servo. Então cuidado quando você prefere estar só, ou quando você prefere estar com algumas amizades que você sabe que não te fazem bem, que não somam na tua vida. Até mesmo dentro da igreja, a gente gosta de se juntar com aqueles que... porque falta isso na igreja, né? Porque falta aquilo na igreja. E porque, pá, tu viu lá, o pastor lá, viu, pá? Parece que tem imã, né? Atrai quando vê, as pessoas estão... Então cuidado, escolha bem. Não fique só, mas também não escolha ficar perto de pessoas assim. E agora, para finalizar, Deus responde a Elias dizendo: Elias, errou, porque Elias, tem 7.000 que eu guardei, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal, tem 7.000 ainda, Elias. Não é só tu o gás da Coca-Cola, não é só tu a última bolachinha do pacote. As situações te levaram para isso. As situações te deixaram com esse sentimento de depressão, querendo que a sua vida acabe, porque o que tu viu faz sentido. Abandonaram a aliança, destruíram os altares, matam os profetas, e tudo isso acontece no povo de Israel. E tu tem razão, mas isso não é motivo, Elias, para te achar que é só tu que restou e querer que tudo acabe e largar de lado o teu chamado. Resumindo, foi essa a resposta que Deus deu para Elias: cara, tem 7.000 que eu guardei. Não é só tu que está decepcionado com isso, tem mais pessoas que também não se conformam com essa situação. Tem mais pessoas, Elias, que não se dobraram diante dessa situação que o meu povo vive. Tem mais pessoas, Elias, que entenderam que não devem me servir pelos bens que eu posso dar, mas por aquilo que eu sou. Então tu não está sozinho, cara. Mas não deixe que esses sentimentos do que está acontecendo no meio de Israel
façam tu querer abandonar teu chamado e sair do barquinho. E a palavra de Deus para nós é essa noite. Eu queria que vocês colocassem de pé. Aleluia. Glória a Deus. E ele se sentiu só. Ele pediu para que Deus tomasse sua vida. Ele achou que era só ele que era o certo. Por isso que ele é frágil igual a nós. Porque ele é homem que passou pelas mesmas coisas que nós passamos. E talvez nós, diante dessa mensagem, encontramos algum ponto que nós estamos parecidos. Tem sentido o que nós estamos pensando? Tem. Está acontecendo o que nós estamos pensando? Tá. Mas nós não estamos 100% certo. Nós não conseguimos ver como um todo. Nós não conseguimos ver a dimensão. Então, vamos nos ligar diante disso. Amém. E não vamos abandonar aquilo que nós fomos chamados para fazer. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o povo não se dobrou. O povo viu o fogo cair do céu, o povo viu o sacrifício ser consumido, e mesmo assim o povo não quis nada. Então eu entrego os pontos e deixa na caverna. Não foi para isso que Deus nos chamou. Tem mais. Vamos comer do pão e vamos prosseguir, porque a caminhada ela é longa. E eu espero que vocês tenham apanhado igual eu. E essa é a noite que Deus tem um pão para nós. E nos orienta a voltar. E a voltar a ficar com pessoas de novo. E a voltar a treinar pessoas de novo. E a voltar a ser treinado de novo. A voltar a querer estar mais perto. Porque quando ele sai, ele já encontra um cara chamado Eliseu. E já joga a capa no Eliseu. E Eliseu já abandona tudo e já vem com ele. E agora ele já não está mais só. Porque ele escutou a orientação de Deus. Então não caminhe mais só. Traga pessoas para perto de ti. Traga Eliseu, ou seja tu, Eliseu. Mas continue. Vamos orar? Pai, nós oramos agora, Senhor, e te agradecemos por essa mensagem. Aleluia. E, Senhor, nós nos vimos nessas características de Elias, Pai. Alguém que já fez, alguém que já provou, aleluia, alguém que profetizou, mas que hoje, Pai, talvez está desanimado. Está desanimado, Pai, porque viu que o restante quebrou a aliança. Está desanimado porque viu que aquilo que era santo já não é mais santo. Está desanimado porque viu que o povo que é de Deus começou a escolher quem são os seus pastores e os seus profetas e começaram a matar aqueles que falam a verdade. E nós nos encontramos assim às vezes, Pai. E diante disso, Pai, nós achamos inúteis continuar com o nosso chamado, porque parece que nós estamos nadando contra a maré. Então, Senhor, essa noite, Espírito Santo, nos traga a luz, que mesmo que tudo isso esteja acontecendo, nós não devemos cair no erro de achar que nós somos os únicos, ou o único nessa caminhada, de achar que só restou nós, e que diante disso, abandonar o nosso chamado, abandonar a nossa função, quando na verdade quem não está fazendo somos nós, porque nós estamos na caverna sem fazer o nosso chamado, mas nós estamos achando que nada mais adianta, e nós estamos cegos do que nós estamos vendo, mas não estamos percebendo que nós paramos de fazer também. Em nome
de Cristo. Nos traga alerta. Pedimos Nos a tua alerta graça. essa noite, Espírito Santo. Pedimos a tua graça. Ferve no nosso coração. Não nos deixa abandonar essa mensagem, não nos deixa abandonar aquilo que nós fomos chamados, Pai. Mas pelo contrário, nós comemos do teu pão e da tua palavra. Nós retrocedemos daquilo que precisa ser retrocedido. Nós voltamos aonde nós caímos, Pai. E nós voltamos a fazer a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Oh, Deus, Ajuda cada irmão aqui, Senhor. E não nos deixa cair nesse erro, Senhor, Espírito Santo, de dizermos que nós estamos sós, quando nós decidimos ficar sós. Glória a Deus. Nos alerta, Espírito Santo. Glórias a ti. Ferve em nós de novo o nosso chamado e a nossa função no teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Fique conosco, Amém. Senhor. Amém.